assim. Shalom Vraha, muita saúde, muito sucesso, muita alegria, muitas notícias boas para nós. Nesse dia que se chama hoje, estamos ao vivo pelo Instagram e gravando aqui no YouTube para vocês perguntas e respostas com o nosso querido Rabino Gloiber. Nós temos um grupo de WhatsApp com vários alunos, alguns alunos, e eles fazem pergunta lá. E tem vezes que o Rabino Gloiber responde lá no grupo em áudio, ou escrito, ou senão ele faz uma live aqui ele grava uma aula, né, um shiur aqui pelo YouTube, e daí eu tô colocando aqui ao vivo para vocês no Instagram. Tá bom? Para vocês não perderem nada. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo Amigos da ONG, é só deixar um recado aqui para mim no Instagram, nos comentários. E com vocês, nosso querido Rabino Gloiber, com perguntas e respostas com o Rabino, meu querido esposo Hillel. Shalom Vraha. E nosso querido Abba Sheli. Shalom Ubraha. Shalom Vraha. Shalom Ubraha. Muito obrigado por participarem das nossas aulas. E vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, deixa eu pegar meu celularzinho aqui. E eu vou abrir ele aqui nas perguntas. A nossa primeira pergunta é do nosso querido amigo da ONG, Erson. Ele pergunta: Shalom Vraha, Rav Gloiber e amigos da ONG. Uma dúvida referente ao Tânia. Igeret HaKodesh. Aqui ele quer saber sobre o Pérec 24, que fala sobre... E daí ele pergunta, qual seria a hora do dia inteiro que foi citado? Ou seria literalmente uma hora, ou se refere a um período? Aí é uma pergunta que ele faz sobre o Tânia. Muito bom, muito boa pergunta. Então, o livro do Tânia, ele foi escrito pelo Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad. E o Alter Rebbe, ele escreveu tudo que a gente precisa fazer. Por exemplo, uma vez, contar para vocês uma história dentro de outra história. Quando eu estava em Jerusalém, em 1978, eu mudei para Israel, fui para Yeshivat Bar Jerusalém primeiro, depois fui para Kfar Chabad e encontrei pessoas lá, grandes tzadikim, em Jerusalém, de 45 anos atrás. Tinham grandes rabinos. Um desses rabinos era o Rav Gedalia Koenig, e perguntei para ele o que eu tenho que fazer nesse mundo, o que a minha alma tem que fazer nesse mundo. Aí ele falou assim: você estuda Kitzur Shulchan Aruch, resumo do Shulchan Aruch, você vai saber o que a sua alma tem que fazer nesse mundo de manhã, o que você tem que fazer nesse mundo de tarde, o que você tem que fazer nesse mundo de noite. Quer dizer, o Kitzur Shulchan Aruch na prática, assim ele fala: olha, você acorda de manhã, tem que fazer Netilat Yadayim, né? Então, o Alter Rebbe, ele acrescentou a isso o nosso comportamento espiritual. Não é o suficiente você se comportar certo dentro dos padrões corretos da Torá. Você tem que Ir a fundo estudar as leis. Ir a fundo estudar o lado oculto da Torá. Então aqui ele fala muito sobre reza. Nesse livro do Tânia, que ele fala sobre a nossa alma. É o Shulchan Aruch da alma, vamos dizer assim. Mostra esse livro, olha que lindinho. Olha, o livro velho, ele é bem estudado. Bem antigo. Ele é o Shulchan Aruch da nossa alma. Nós temos o Shulchan Aruch do nosso corpo, o que a gente tem que fazer de manhã, quando a gente acorda, o que tem que fazer no Shabbat, o que tem que fazer no Yom Tov. E o Tânia é o Shulchan Aruch da alma. E ele fala aqui nesse Pérec, nesse capítulo 24, ele diz assim que Deus escolheu uma hora do dia, que essa hora é tipo o noivo e a noiva, eles trancam o quarto nessa hora. Nessa hora é o Ichud, a união entre o noivo e a noiva, portas trancadas. E essa hora é a hora da reza, a hora da tefilá. E nessa hora a pessoa chega na sinagoga e começa a bater papo, e no fim ele reza como locutor de futebol de 40 anos atrás, que você não consegue entender o que ele está falando. Então ele fala assim, que nessa hora que Hashem escolheu para ser a hora da união entre nós e Deus, para a pessoa
Não se Deus me livre. dispersar em pensamentos. Né? Não se dispersar. Então essa hora é uma hora de 60 minutos que nós rezamos a reza da manhã. A reza da manhã, o Shacharit, é uma reza que leva 60 minutos para Então, se Tânia, fazer. nesse pere que ele está se referindo a essa hora. Há uma hora de 60 minutos, que é a hora da reza, pra gente, essa hora que Deus escolheu, uma hora do dia, que o noivo e a noiva trancam o quarto por dentro, essa hora que nós nos unimos a Deus, essa hora da tefilá, pra gente não, Deus me livre, não desperdiçar ela com bate-papo, atualizando as fofocas e Deus me livre, depois rezar rápido porque não tem tempo e pensar no que fazer a agenda do dia. Deus me livre, aproveitar que ele está rezando uma hora, já aproveitar para se lembrar de tudo que ele tem que fazer no dia. Ou seja, não perder essa hora de jeito nenhum, quer dizer, ganhar essa hora foi a hora que Deus escolheu para a nossa união com ele. Então essa hora a gente tem que aproveitar ela até o final. É uma hora de 60 minutos de manhã, que é a hora da reza da manhã. Muito bom, muito bom, muito bom. Então essa foi a pergunta do nosso querido Erson, amigos da ONG. Muito obrigada pela sua pergunta. E não deixem de perguntar no grupo, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de outros ali que tem mais vergonha de perguntar, né, Aba? Mas sim, o Aba sempre fala assim, ó, o Rabino Kleber sempre fala assim, ó, não existe pergunta boba, existe o bobo que não pergunta. Então, assim, vamos perguntar. Então, a próxima pergunta é do nosso querido Alan. Alan pergunta, muitas vezes fico em dúvida acerca das brachot do pão. Como ter certeza se é amotzi ou mezonot? Se for mezonot, preciso lavar as mãos antes da refeição também? Se for mezonot, esta bênção já prevalece por todos os alimentos, assim como... Acho que ele falou, se for a amotzi, né? Ele trocou aqui. Sim, essa sim. bênção já prevalece sobre todos os alimentos, assim como mezonot e sheakol? Então, aqui entendi, ele confundiu. Não, entendi a pergunta. É assim, na prática... Dizem nossos sábios que o pão é uma comida importante. Ou seja, a pessoa consegue passar com pão e água. Está escrito que esse é o caminho da Torá, você vai comer pão, vai beber água. Mas a pessoa não consegue viver de outras coisas só. Mas de pão e água a pessoa consegue viver. Então o pão na Torá, ele é tão importante que quando o primeiro homem ele faz a primeira transgressão, e em primeiro lugar Deus, a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, então deu uma chance para ele pedir desculpas. Então Deus perguntou para o Adão por que ele comeu a fruta do Etz Hadat, uma coisa que era proibida para ele fazer, porque ele fez. Se ele falasse, olha, desculpa, não faço mais, terminava a história aí. Virava a página, mas não, ele justificou. Ele falou, culpado é você, olha a mulher que você me deu. Olha o que você me fez, você estragou minha vida. Olha a mulher que você me deu. Aí, por causa que ele justificou, então ele não se arrependeu, jogou a culpa em Deus. Falou, olha a mulher que você me deu, você que é o culpado, você tem que se arrepender. Você estragou minha vida, agora eu tenho que pedir desculpas. Você tem que me pedir desculpas de ter me dado uma mulher dessas. Então, ele mereceu um castigo, certo? Ele fez a coisa errada e não se arrependeu. Qual foi o castigo dele? Com o suor da sua face você vai comer o pão. Quer dizer, para mostrar que o pão era a coisa mais importante. Então ele vai ter que trabalhar duro para ter esse pão. Então o pão na Torá sempre foi uma coisa importante. A fruta proibida no paraíso, a Etz Hadat, vai ter uma opinião que ela era um trigo na altura de um coqueiro da época, né, que os homens da época eram muito grandes também, o coqueiro da época era muito grande. Então, uma das opiniões é que aquilo era o trigo que se fazia dele o pão. Então, o pão natural é uma coisa importante. Quando tem pão na refeição, ele é o principal. Imagina que você vai numa lanchonete kasher e você fala, eu quero um pão com carne. Aí ele vai te dar um hambúrguer. Quero um pão com peixe. Ele vai te dar um sanduíche de atum.
quero um pão com salada, ele vai te dar um pão com salada. E você fala, quero um pão com melancia. Não, pão com melancia já não tem. Ele vai falar, desculpa, você vive em que mundo? Então, pão com melancia? Então me dá um pão com mexerica. Não, pão com mexerica também não tem. Então me dá um pão com uva. Não, pão com uva também não tem. Então, porque essas coisas não acompanham o pão. O que acompanha o pão é a carne, é o peixe, é a salada. Mas uma uva, uma melancia, um melão, as frutas, elas não acompanham o pão. A pessoa não fala, me dá um pão com fruta, sim. Então, se eu tenho à mesa um pão amotzi, né? Sim. E tenho uma bandeja com sobremesa, vamos supor uma salada de frutas. Então eu fiz a Netilat Yadayim, comi o pão amotzi, fiz a brahá e depois eu vou comer a salada de frutas. Tem que fazer brahá primeiro para o borei praetz, para a maçã da salada de frutas, depois para a banana da salada de frutas. Tem até aqui para mostrar para vocês uma aula prática. Vamos ver daqui a pouquinho. É assim. O pão da Torá, para ele ser um pão, ele tem que ser farinha com água e ele tem que ter forma de pão, quer dizer, uma farinha de rosca, que ela é farinha com água. Você não faz amotzi para comer farinha de rosca. Farinha de rosca quer dizer assim, um pão moído, perdeu a forma. Então, se o pão está moído, você já não fala mais amotzi, você não vai falar brachá, que ele perdeu a forma dele. Então, o que quer dizer a forma? Quer dizer assim, que enquanto tem um pedaço de um tamanho de um kazait, que é o tamanho de uma azeitona antiga, nossos sábios, eles não te deram medidas de fita métrica. Eles falaram medidas, as pessoas não tinham uma fita métrica em casa, não existia isso. Todas as medidas que eles deram são coisas visíveis. Então eles falaram o tamanho de uma azeitona, o tamanho de uma tâmara, o tamanho de um ovo, o tamanho das coisas que eles tinham na época deles. Então, o tamanho da azeitona antiga, ele equivale a uma caixinha de fósforos hoje. Se você tem um pão desse tamanho, independente do peso, porque eles não deram medidas para comida, as medidas não são de peso. Depois que inventaram isso de pegar um kazait e pesar, e falar, o kazait dá 27 gramas, alguma coisa assim, isso já é invenção. Esse pão tem tantas gramas. Isso já é invenção de agora. Que inventaram depois, mas as medidas dos nossos sábios, medidas de comida, elas não eram medidas de peso. Onde eles entravam com medidas de peso? Nas medidas de moedas. As moedas são de acordo com o peso da prata. Agora, as comidas não vão de acordo com o peso, vão de acordo com o tamanho. Então, se você tem um pedaço de pão do tamanho de uma caixinha de fósforos, ele é chamado de kazait, o tamanho de uma azeitona antiga. Antes de comer esse pedaço de pão, que ele foi feito de farinha e água, você tem que fazer uma netilat yadayim, encher o pote de água. Com a mão direita você passa para a esquerda, joga 1, 2, 3 da esquerda para a direita, 1, 2, 3 da direita para a esquerda, e vai ter explicação simples em relação a isso, que se apareceu o Cohen para comer com você na hora, a comida tinha que estar pura, então você não podia tocar nela diretamente sem purificar as suas mãos, senão o Cohen não vai poder comer esse pão com você. E tem uma explicação cabalística, porque a direita é Hesed, então a esquerda tem que servir a direita, está subjugada pela direita. De qualquer maneira, vamos entrar somente no lado prático da coisa. Você fez a Netilat Yadayim, falou a brachá, que termina com as palavras Al Netilat Yadayim, pegou esse pedaço de pão, falou a brachá, que termina com as palavras Amotzi Lechem Min Haaretz, comeu. Depois que você engoliu, você já pode falar. Se você falar entre a brachá e a ação de você ter engolido esse pedaço de pão que você mastigou, aí você tem que fazer a netilá de novo. Então, se a pessoa fez a netilá Yadayim e perguntou como está o jogo lá aqui no Morumbi, tem estádio, como está? Tem que fazer a netilá de novo. Se falou a Motzi Lechem Min Haaretz, falou a brachá, antes de comer, ele perguntou alguma coisa que não tem nada a ver, não é que ele pediu sal, alguma coisa assim, aí já estaria incluso dentro do mesmo assunto,
Mas é uma coisa que não tem nada a ver, é uma interrupção. Então vamos dizer assim, ele fez a Netilat Yadayim, fez a brachá da Netilat Yadayim, pegou um pedaço de pão que ele é farinha com água. Foi feito de farinha e água, mas se tornou um pão com forma de pão e tamanho de pão, quer dizer, espessura. E falou Abraham Motzilech Minares e comeu, mastigou, engoliu um pouquinho, aí ele já pode falar. Agora, se tem em cima da mesa dele peixe, salada, e depois que tiraram o peixe trouxeram carne, tudo isso acompanha o pão. Mesmo que ele não vai comer isso junto com o pão, mas seria uma coisa normal comer isso junto com o pão. Tipo, você chega numa lanchonete kasher, você pede um pão com carne e vão te dar um hambúrguer, que é uma coisa normal. Mas se você pede um pão com maçã, não vão te dar um pão com maçã. Se você pede um pão com banana, meu pai chegou no Brasil depois da guerra, eles comeram pão com banana. Ele se lembrava disso como história. Olha o que a gente passou. A gente chegou aqui no Brasil depois da guerra, comemos pão com banana. Olha, a tal ponto que eles chegaram. Quer dizer, é uma coisa normal. Então você não vai chegar numa lanchonete e falar que eu quero um pão com banana, o cara vai falar, pera, de qual navio você acabou de descer? Entende? Que você está com tanta fome assim, quer dizer, quanto tempo você já não come? Então, na prática, o que não acompanharia o pão de uma maneira geral, tipo, que não é a carne, tem pão com frios, pão com hambúrguer, não é a carne, não é um peixe, mas é uma fruta, você vai comer isso. Então, na mesma seudá, vai ter uma regra que vai ser chamada assim de principal e secundário. Ikar vetafel. O principal é o pão. Tudo que é comido junto com o pão é chamado de tafel, de secundário. Então ele acompanha o pão. Então você tem pão com manteiga. Aí você não vai falar brachá para o pão e depois a brachá para a manteiga. A manteiga ela já se torna parte do pão. Você tem pão com queijo. O queijo se torna já o secundário do pão. Então você só fala brachá para o principal, não fala brachá para o secundário. O secundário ele é acompanhamento. Quando chega numa coisa que não acompanha, aí você fala brachá à parte. Então você vai falar brachá primeiro do Borei para Aetz. Sempre o Aetz é primeiro. Aetz é primeiro, porque se você falou Adamá inclui a Aetz. Aí você perde a brachá da Aetz. Agora, vamos pensar num caso assim, que um bolo pela Torá, pela Gemara, o bolo ele não é pão. Então ele é chamado Lechem Abba Vekisnim, é uma linguagem aramaico, é um pão que ele tem bolsos. O pão que veio com bolsos. Essa é a linguagem que a Gemara usa, Lechem Abba Vekisnim. Então, esse pão que veio com bolsos, o que quer dizer? Que o pão ele foi recheado com frutas cristalizadas ou com qualquer outra coisa. De acordo com a época antiga, né? Que naquela época tinha as frutas secas, então ele veio com os bolsos cheios. E esse pão que veio com o bolso cheio, ele já é um pão doce, ele já virou mezonot. Ele perdeu a brachá do pão, perdeu a netilat yadayim, ele se tornou uma coisa entre. Ele se tornou agora mezonot. Agora, tudo que vai secundário a ele, se ele é um pão doce, que é um pão de queijo, e você vai comer esse pão mezonot com queijo, isso acompanha o mezonot? E essa aqui é a pergunta do Olam. Você não vai precisar fazer a brachá agora para esse queijo. Esse bolo, ele vai ter as características do pão, quer dizer que tudo que vai acompanhar ele vai estar secundário a ele, vai estar tafel. Ele não vai ser um pão, mas ele vai ter essa característica do pão. É como você falar assim, eu vou comer uma maçã com mel. Rosh Hashanah, todo mundo comeu maçã com mel, todo mundo falou Borei para Aetz, colocou a maçã no mel e comeu. Aí não ninguém fez o chacol do Não fez mel. o chacol, parabéns, não fez o chacol. Porque existe essa regra também nas outras coisas, não só no pão. Que nessa hora a maçã veio com bolso. Isso. A maçã é o principal e o mel é o secundário. Então, nesse caso, se você vai comer banana com mel, maçã com mel, a salada de frutas, então, ela vai ter algum acréscimo, ela não vai ser só
a banana com a maçã. Ela vai ter também um caldo Sim, doce. a canela, o cravo, uma calda, o açúcar. tudo isso é tafel, tudo isso é secundário. Então você vai fazer brachá somente sobre as frutas da salada de fruta, mas não sobre a calda que está acompanhando essas frutas. E por exemplo, o que muda o status do amotzi, Abba? Atrás do senhor tem Assim, um potinho vamos lá. com torradinha. Potinho Pega com ali, torradinha. Abba. Um potinho Então, com torradinha que eu até mostrei para o Alan no grupo, que está escrito aí o que mudou o status isso aqui, da torradinha. então vamos dizer assim, isso aqui é chamado de matzah. Então, aí vai entrar em primeiro lugar a diferença entre Sefaradi e Ashkenazi. Judeus separadim são judeus espanhóis. A Espanha é um país árabe. Judeus que falam árabe são judeus espanhóis. A Espanha é do Império Árabe, não é a Espanha europeia. É a Espanha da época do Império Árabe. Aqueles judeus são hoje os judeus sírios e os judeus libaneses. Eles fugiram da Espanha 500 anos atrás, foram para a Síria e para o Líbano. Judeu espanhol é o judeu que mora na Síria, que já não mora mais, que mora agora em São Paulo, mas que ele é um judeu sírio, que fugiu da Espanha 500 anos atrás para o Império Otomano. E o lugar onde tinha dinheiro no Império Otomano era a rota comercial, que era a Síria. E quando fizeram o canal de Suez, aí já os navios já foram direto, não passaram, não tiveram que descarregar a mercadoria em terra, então aí já mudou a situação. Mas 500 anos atrás, o navio tinha que circundar a África, então ficava mais barato levar mercadoria até o Golfo Pérsico e de lá mandar ela por terra. Esses judeus sírios, que são judeus separadim, judeus sírios, judeus libaneses, judeus do Iraque, esses judeus dos países árabes, eles vão de acordo com Maran Beit Yosef, Shulchan Aruch, sem o Remó, sem o acréscimo para os judeus europeus. Para eles, isso aqui já não tem forma, isso não é um pão, ele não tem a forma de pão, ele já é uma bolacha. Mesmo se ele for feito de somente água com farinha, farinha, ele continua sendo bolacha. Então, para eles, em Pesach, que eles têm um problema, que a matzá precisa ser grossa. Sim. Então, a nossa matzá de Ashkenazi, que ela vem assim, nessas pessoas. Para o Sepharadi é um problema, que ele está em dúvida. Aí ele vai falar, tá bom, então ele vai falar moitzi só na noite de Pesach, ele vai falar moitzi na matzá, mas se ele for comer matzá o ano inteiro, ele vai falar mezonot. Mas por causa do Pesach, ele vai falar moitzi. Mas tem o Rabino Hakuk, ele traz trigo de Israel, ele faz matzot sozinho, matzá assim, grossa, que é considerado matzá, motzi lechem min haaretz para o Sepharadi. Para nós, como Ashkenazim, se essa bolacha for feita de água e farinha e água, a gente continua falando amotzi, porque para nós isso ainda é uma forma de pão. Porque na Itália tinha lá a pizza, só com, por exemplo, né? Só com água e farinha. Que era farinha e água e era pão chato. Agora, quando você pega esse disco de pizza, que ele é somente farinha e água, e você assou ele, a gente fala motzi lechem min haaretz. Agora, quando você pega a massa da pizza, você abriu a massa, você fez lá o disco da pizza quando ele ainda é massa, colocou o queijo e você assou essa pizza, massa e queijo foram assados juntos, ela é mezonot. Porque aí ela é o pão que vem com bolsas. Porque ela foi assada junto o queijo com o disco da pizza. Então, por que a nossa pizza aqui em São Paulo, ela é a motzi? Porque eles fazem o disco da pizza. E colocam depois, na hora que o freguês chega, eles colocam o queijo e esquentam. Então, é tipo você comer um pão com queijo. Você pegou um pão, a motzi, e colocou um queijo em cima e esquentou. Agora, se a pizza ela já é feita, a massa da pizza ela é assada junto com o queijo, é mezonot, porque é tipo o pão doce da Gemara. Então, e esse daí, no caso, ele tem um suco de laranja. Não, esse aqui para nós, qual que é o assunto do suco de laranja? Vamos dizer assim,
quando você muda da água para qualquer suco, para nós ele já virou mesonote. Mesonote, isso que é a explicação. Mas, para o separadim, se você coloca o suco, ainda não adianta. Se ele ainda está salgadinho, para o separadim, imagina um pão que ele foi feito totalmente com suco de laranja. Judeus árabes, o pão foi feito com suco de laranja. Se o pão tem gosto de pão, como tinha aquele, ele é motzi. Para nós, como Ashkenazim, judeus europeus, você colocou suco de laranja no lugar de colocar água, aí ele já é mesonote, ele já é o pão que vem com bolso. Quer dizer, ele já tem um recheio, ele já foi assado com recheio. Esse mel, esse suco de laranja é considerado recheio. Para o separadim, tem que estar doce. Para ele, então, para o separadim, onde ele vai se complicar? Que se tem uma halá, que ela é feita com água, a farinha e água, a motzilechem minaretz, e a halá do Ashkenazi, a gente acrescenta açúcar, a gente acrescenta ovo, e a gente acrescenta um monte de coisas fora a farinha e a água. Farinha é a água principal, mas a gente coloca ovo, coloca óleo, coloca açúcar. Para o separadista, essa halata doce é mesonote. Ele só pode comer halá salgada, porque a halá salgada, mesmo que você acrescentou o óleo, acrescentou o ovo, mas ela ainda está salgada, ela é motzi. Então, para nós, esse biscoitinho ele vai ser a motzi por causa do suco de laranja que foi colocado no lugar da água. E para o separadim, então ele vai ser mesonote por causa do suco de laranja que foi colocado no lugar da água. Para o separadim, ele vai ser mesonote porque ele já não tem mais forma de pão. Então não importa para eles se o matzalé não foi feito com suco de laranja. Então, Alan, você vai ter que decidir se você é separadim ou se você é Ashkenazi. Sim. A próxima pergunta é da nossa querida Débora França. E ainda seguindo esse mesmo tema, né, das brahot. Ela pergunta assim, o que faz para memorizar, né, bênçãos sobre os alimentos? O que faz para memorizar? Qual que é a ideia mais fácil para a pessoa memorizar? Porque são tantas brahot, né? Tem a brahot do Aetz, do Priya Aetz, Priya Damai, e a Motzi, etc. Ela está perguntando como que faz para memorizar, um jeito de memorizar isso mais fácil. Como que o senhor fez, Abba? Shalom Abrahá. Então, assim, a diferença entre eu e a Débora está no peso, nosso peso. A Débora, pela pergunta, eu estou vendo que ela não come muito. Débora, França, Belo Horizonte não deve ter muito o que comer lá. Aqui em São Paulo tem supermercado caché, tem pizzaria caché, tem sushi caché. Então ela não está treinando, ela não está comendo muito. Agora, para a gente treinar, tem que comer mais. Então pede permissão aí para o papai e para a mamãe. Tem que comer mais vezes. Então, assim, cada vez que você vai comer, você fala brachá. No começo você leva brachá por escrito, faz para você assim de... Plastifica, né? Coloca elas numa folha A4. A4, né? Plastificado. Daí plastifica e deixa na cozinha, deixa na sala. Pode colocar na parede da cozinha, na parede da sala, pode colocar no... Talvez a gente tenha que pensar em umas ideias, assim, fazer tipo esse jogo americano, mas já com as bênçãos dos lados, com as brachot, vender para o Brasil inteiro. Vamos ver, mas de qualquer maneira, o único jeito de aprender as brachot é comendo mais. Quanto mais você come, mais você fala brachá, e chega uma hora que você já sabe decor. Já decorou. Porque assim, no início parece ser um bicho de sete cabeças mesmo, mas não é. É só a prática leva à perfeição. É igual dirigir carro. Você só fica bom no volante dirigindo, né? As aulas que você faz de autoescola, elas só te ensinam como é que você respeita as leis de trânsito e etc. Mas a prática mesmo faz um bom motorista. E a mesma coisa para as brahot, né, Abba? Sim. Então, vamos lá para a próxima pergunta, que deixa eu ver aqui, Débora França, Bruno Rabelo. Bruno Rabelo pergunta, e se um não-judeu quiser dizer a reza deles para mim? Ou seja, posso aceitar a brahá vinda de um não-judeu ou de um cristão? Então, assim,
matéria de brachot, é como eu te respondi já no supermercado, eu estava mandando a resposta para o professor Bruno. É assim, a gente dá uma brachá para qualquer pessoa. Tem um exemplo que vai ser logo mais no final do livro de Bereshit. O Yaakov, nosso patriarca, nosso terceiro patriarca, ele desce para o Egito e lá no Egito ele é apresentado para o faraó. Yaakov ele é o maior tzadik e o faraó ele é a pessoa mais ruim do mundo. Então cada um tem o atestado dele lá, a melhor pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo. Yaakov deu uma bênção para o faraó. Depois dessa bênção, o faraó se aproximava da água do rio Nilo, a água subia. Sempre que tinha uma seca no Egito, o faraó ia para o rio Nilo, a água subia ao encontro dele. Isso era a bênção que Yaakov, vindo nosso patriarca, deu para ele. Então você dá uma brachá para qualquer pessoa, não tem problema. Se a brachá que você deu para essa pessoa vai acontecer ou não, aí depende do seu mérito. Então por isso, quando você reza por si próprio, qualquer pessoa, é exigido dela, Hashem, Deus, ele pede para cada um de nós para rezar por nós próprios. Você tem que pedir para Deus o que você precisa na hora que você precisa. Isso é a reza pela Torá. Então pedir para você próprio, você é obrigado a pedir. Então a Torá não ia pedir para você rezar, Hashem, Deus, ele não ia pedir para você rezar se ele não fosse ouvir a sua reza. O que você pede para você próprio, você sabe que aí você está garantido. Uhum. Se você não recebeu agora, isso vai ficar agendado, tarefas agendadas para o dia que você precisar de um milagre muito grande. Todas essas rezas vão servir para isso. E Hashem, ele te faz verdadeiros milagres pelas costas e você não sabe por quê? Por causa dessas rezas, das coisas que você pediu e não recebeu. Quando você vai dar uma brachá para alguém, quer dizer, você vai pedir por alguém, aí você tem que ter mérito. Para o Tribunal Divino levar em conta o seu pedido, aí você vai ter que ter opinião lá em cima. Então, por isso, para rezar por outra pessoa, aí você tem que estudar muito a Torá, cumprir muitas mitzvot, você tem que ter muito mérito. Aí quando você reza pela outra pessoa, aí está garantido. Agora, assim, quando outra pessoa vai te dar uma brachá, está escrito no dólar nos Estados Unidos que in God we trust, em Deus nós acreditamos. Eles escreveram em Deus nós acreditamos, a gente vê Deus como uma maneira genérica. Então se outra pessoa vai falar Deus te ajude, não tem problema. Se Deus vai te ajudar por causa dela, depende do mérito dela, entende? Isso que ela falou para você, Deus te ajude, então ela tem que ter muito mérito para, olha, Deus vai falar assim, olha, eu não ia te ajudar, mas por causa que essa pessoa pediu, e essa pessoa para mim é muito importante, então vou te ajudar. Isso tudo que eu falei até agora é de uma maneira genérica, né? Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho mais agora. O Rabbi Ishmael Cohen Gadol tem uma história na Gemara. Ele entrou no Kodesh Kodoshem, revelação divina, Deus pede uma bênção para ele. E ele dá uma bênção para Deus. E daqui a Gemara fala, Al tiye birkat idiot kal benecha, quer dizer, que a bênção de uma pessoa, que aparentemente é uma pessoa que não tem mérito nenhum, que não seja uma coisa, não despreza a bênção de ninguém, porque o Rabbi Ishmael Cohen Gadol, em relação a Deus, é como uma pessoa totalmente ignorante em relação a você. Então a Gemara cita isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um mérito que não depende dele, não era o mérito dele. Às vezes ele já é filho, neto, bisneto, tataraneto de alguém que fez alguma coisa muito importante. Então é levado em conta o mérito dos pais dele. Então por isso tem muito... por exemplo, eu estava no Baba Sali, me falaram muito isso, que às vezes tinham aqueles grandes tzadikim, que eles tinham o pai, o avô e o bisavô, e todos eram grandes tzadikim. Então no mérito deles, ele dava brachá, e isso serve também. Então assim, se a pessoa fala Deus te ajude,
Aí, tá bom. Tem essas duas possibilidades. Ou ele falou e terminou nisso, porque realmente não tem. Ou ele falou, e divina providência, uma pessoa que sofreu, uma pessoa que tem algum mérito lá em cima. O sofrimento também é um mérito muito grande, Sim. Deus me livre. Então, no mérito de algum mérito que ele tem, ele te deu uma bênção e a bênção deu certo. Então, vou dar um exemplo para vocês, eu sou obrigado a dar esse exemplo aqui. Tinha em Vilna uma história com o Baal Shem Tov. Tinha um judeu muito simples, ele tinha sido um alfaiate, pessoa muito, muito, muito simples. Desse tipo de pessoa que ele fala, Deus te ajude, e você pergunta para ele, me fala, o que você fez de bom para Deus levar em conta o que você está pedindo por mim? Ele era alguém que aparentemente estaria nesse nível. A pessoa estava embaixo da ponte, e tinha uns comerciantes judeus desses muito, muito comerciantes assim de alto nível. Tinham que passar por baixo dessa ponte para chegar nos feudos. E tinha um desses comerciantes, ele viu o coitado lá embaixo da ponte, parava, dava uma moedinha para o coitado dava uma bênção para ele, e ele via que aquele dia que ele recebeu a bênção desse pobre, o dia rendeu. Aí, no outro dia ele foi lá de novo, deu uma moedinha, pediu para cá, ele viu que o dia rendeu. Aí, o que ele fez? Ele resolveu fazer um teste assim. Tinha um senhor feudal que era um antissemita. O diretor administrativo do castelo dele era um antissemita. E esse judeu nunca tinha conseguido vender nada para eles. E era um feudo muito, muito grande, tinha muita mão de obra, e se o judeu conseguisse entrar com mercadoria lá, ficava rico. Então ele pegou a pior mercadoria que ele tinha, o que estava encalhado, que ninguém comprou, fez o maior preço, foi para a ponte, foi lá embaixo da ponte, deu uma moeda para o pobre, falou, eu quero uma brachá para os negócios de hoje. O pobre deu uma brachá para ele. Ele chega naquele castelo, ele é recebido pelo diretor assim de braços abertos, e o diretor vê a mercadoria e fala, que coisa linda que você trouxe, leva para o senhor feudal para ver. O senhor feudal pergunta o preço, o cara dá a facada lá, joga aquele preço enorme. O senhor feudal fala, olha, para uma mercadoria dessa está barato. Compraram tudo que ele tinha. Aí ele falou, então descobriu. Sempre ele ia lá naquele pobre, dava moedinha, ficou na moedinha. E ele começou a ficar rico. Ele ficou muito rico. No mérito do pobre. No mérito dessas brachas daquele pobre. E aí os amigos queriam saber o segredo dele. Os amigos, outros comerciantes, amigos dele, tipo a alta sociedade da cidade de Vilna daquela época, fizeram uma festa em homenagem a ele. Nessa festa tomaram muito lechaim, muita vodka, e quando chegou no epicentro da festa, todos se reuniram em volta dele, falaram para ele, nós descobrimos que você é um grande ladrão. Uau. Aí ele falou, por que vocês estão suspeitando de mim? Aí eles falaram, olha, a gente vende a mesma mercadoria que você, a gente rala, e você ficou milionário, e nós continuamos classe média baixa. Não pode ser que você não está roubando, alguma coisa você deve estar roubando. Aí ele contou o segredo, eles tinham feito intencionalmente, deram para ele beber bastante. Aí ele contou o segredo desse pobre. Aí entre esses comerciantes, tinham 2 Hassidim do Baal Shem Tov, que na hora que eles ouviram essa história, eles foram para o Baal Shem Tov, contaram a história. O Baal Shem Tov falou para ir lá para a ponte e trazer essa pessoa para o Baal Shem Tov. Eles foram lá para a ponte, pegaram o pobre, trouxeram ele para o Baal Shem Tov, e o Baal Shem Tov conversou com ele. Ele contou uma história muito, muito interessante. Ele falou assim que eles eram 2 alfaiates, mas eles não tinham menor, da cidade de Vilna, na Lituânia antiga, eles não tinham a menor capacidade, então eles faziam as roupas, manga mais comprida, manga mais curta, e erravam o lugar do botão, e eles eram alfaiates de segunda mão. Na cidade de Vilna eles não conseguiram ter muito sucesso. Então eles decidiram, os 2 amigos, eles vão para o interior.
No interior as pessoas não têm um gosto como tem na cidade grande. E lá eles vão conseguir vender muita coisa. Foram para o interior e realmente onde eles chegavam, eles ofereciam a prestação de serviço deles e faziam lá vestidos e saias e conseguiram fazer um dinheiro. Por enquanto as mulheres ficaram com a família, a mulher e filhos, e elas iam pedindo empréstimos, né? Por enquanto ia tudo, a conta do supermercado ia tudo fiado. E na hora que eles estavam voltando já com o dinheiraço que eles fizeram, eles pararam num hotel no meio do caminho. Lá você viajava de dia, de noite tinha que dormir, não tinha iluminação na estrada, a estrada era de terra. E eles pararam num hotelzinho de um judeu. E aquele judeu estava muito triste. Aí perguntaram para o judeu: o que está acontecendo? Por que você está triste? Ele falou: olha, o senhor feudal que me arrenda esse hotelzinho, ele vai casar a filha dele. E ele pediu para eu trazer um alfaiate de Vilna, o melhor alfaiate. Eu trouxe os melhores alfaiates. Eles fizeram o vestido como exemplo, assim, de amostra. E ele não gostou. E ele falou: se eu não consigo um alfaiate bom para ele, ele vai me tirar daqui. Vou ficar desempregado. Não vou ter mais hotel para arrendar. E eles falaram: então, se ele não gostou da amostra dos melhores alfaiates, então quer dizer que ele não tem gosto. Então ele vai gostar da nossa amostra, que nós somos os piores alfaiates. Aí eles foram lá, fizeram uma amostra de vestido para a filha do senhor feudal, e ele olhou para o vestido, uma manga maior, uma manga menor, e falou: exatamente como o vestido da minha mãe. Amor, amor. Falou: assim que tem que ser. Por que você não trouxe um alfaiate tão bom até agora? Assim que tem que ser. Como fazer as duas mangas do mesmo comprimento? Tem que ser uma maior, uma menor, né? Então, eles fizeram todo o enxoval da princesa. E quando eles foram receber o dinheiro deles, aí eles falaram para o senhor feudal que eles estão muito felizes, que estão salvando o trabalho daquele judeu. E os judeus sempre, um tem que ajudar o outro. O senhor feudal falou: vocês não ajudam nada. Eu tenho o que estava antes dele lá no hotelzinho, com a família, ficou me devendo aluguel de não sei quantos meses, coloquei ele no calabouço, falei que se não pagam a dívida que ele está me devendo, ele vai apodrecer lá com a mulher, com os filhos, tudo, e ninguém aparece para pagar. Os dois se assustaram. E aí perguntaram para o senhor feudal quanto que a família ficou se devendo. Ele fez as contas, e aquela crueldade característica deles. E se cada um desse metade do que ele tinha feito aquele ano, eles conseguiram salvar aquela família. Mas aí o outro alfaiate, ele falou: eu já estou imaginando a minha mulher, eu chegar depois de um ano, chegar em casa com metade do dinheiro, não sei o que vai me acontecer. Ele pegou o dinheiro dele, fugiu para Vilna de volta, deixou o amigo lá no hotelzinho. O amigo, assim, não sabia o que fazer. Agora, o que ele faz? Ele foi lá, o senhor feudal mandou os soldados dele levarem ele para o calabouço para ver a família. Ele viu uma família, marido e mulher, não sei quantas crianças. Ele ficou muito comovido. Ele falou: não tem como, esse pessoal vai morrer aqui. Então, todo o dinheiro que ele tinha feito aquele ano, ele deu para salvar essa família. Salvou a família, beijos e abraços. O que podem fazer por ele agora? E voltaram todo mundo para Vilna. E a história já chegou que ele foi o grande tzadik. Ele fez essa coisa tão grande. E a mulher já esperando ele com o rolo do macarrão. E é claro, ele foi expulso de casa e foi morar embaixo da ponte. Mas o mérito do que ele fez, diz o Baal Shem Tov contou para os Hasidim, já elevou ele a nível de tzadik. Ele já é um tzadik. Ele é totalmente ignorante, ele não sabe rezar, ele não sabe estudar a Torá, mas ele já está no nível de tzadik, pela mitzvah que ele fez. Então, o Baal Shem Tov falou: agora a gente vai ensinar para ele Torá. E ele se tornou, o Baal Shem Tov tinha 36 alunos, cada um era um grande rebbe, e o Magid de Mezritz entre eles, e esse foi um desses 36 alunos. Ele tinha chegado ao nível de tzadik antes de ter estudado a Torá. Então, às vezes, a pessoa que te dá a bênção,
aparentemente essa pessoa é um nada. Mas vai saber se ele não tem um mérito tão grande lá em cima. Agora, se a pessoa já vai te dar um beijo, vai falar, olha, o JC que te ajude, ou alguma coisa assim. Aí você desconversa. Porque a gente está falando aqui uma brahá de um judeu, né? Não, pode ser até de alguém que não é judeu. Não importa, porque nesse caso não importa se a pessoa é judeu, se não é. Mas não pode usar, então, o nome de JC. Isso, o nome do JC que não pode estar no meio da bênção. É no nome de qualquer outra coisa que... Então, por exemplo, no dólar está escrito, como eu falei no começo, In God we trust. Em Deus nós acreditamos. Então, dentro desse genérico de Deus, então qualquer pessoa que não é judeu, mas ele acredita em Deus, Deus é genérico. Sim. Então, não importa se ele é judeu, se não é. Hoje em dia... Te falo, a gente não tem como... Os 3 anjos que vieram para Abraão, eles eram 3 árabes. Então, a gente não tem como saber quem é quem. Vai saber se não é um anjo do céu. E ele está em forma de árabe lá em... Então, o anjo Michael chegou na tenda de Abraão e falou, daqui a um ano sua esposa vai ter um filho. E o corpo dele aqui, que era um árabe daqueles árabes que... fazia idolatria, que Abraão teve que lavar os pés deles na entrada da tenda, porque eram árabes que rezavam para o pó que eles tinham nos pés. Eles idolatravam a sujeira que eles tinham nos pés. Então, assim, a gente não sabe quem é quem. Na hora que o anjo falou para Abraão, deu aquela bênção para Abraão, falou, vou voltar daqui a um ano, ele aparentemente era um árabe dando uma bênção, entende? Não necessariamente que era um judeu. Então, baseado nisso... também o anjo que veio para o Manoah, que eles não sabiam que era um anjo, que falou para a mulher do Manoah que ela vai ter um Shimshon, ou Sansão, que iria salvar o povo judeu dos filisteus. Eles não sabiam que ele era um anjo. E depois que, quando fizeram o Corban, aí ele subiu com o Corban, subiu com a fumaça. E ele falou, não vou comer da sua comida. E subiu com a fumaça. Quer dizer assim, não importa quem te dá uma brachá, mas se a pessoa fala, olha, que o JC te abençoe, alguma coisa assim, desconversa. Tenta desviar o assunto para outra área, né? Outra área. Então tá bom, vamos terminar aqui essa aula incrível com o nosso querido Rabino Gloiber. Vamos aproveitar, né, o nosso querido Alan, que fez essa pergunta maravilhosa, e o Rabino Gloiber vai dar uma brahá para nós todos. E eu queria pedir em especial para nossa amiga da ONG Janete, para toda a família da Janete, para o pai, para a mãe, para o esposo, para a família da Suzy Mello, que é uma nossa amiga da ONG, assim, amo demais a Suzy, grande mulher, grande pessoa, nossa engenheira civil. Pedir para o Alan, que fez essa pergunta, e pedir brahá para todo mundo, que a Hashem nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia, que a Hashem nos ajude a ser pessoas estudiosas de Torá, a Hashem é a essência do bem, que todos nós possamos imitá-lo, tá? Sendo pessoas boas também, porque é fácil andar com a Torá debaixo do braço, né? O difícil é você viver ela, fazer o que tem que ser feito, fazer aquilo que está na Torá. Então vamos terminar aqui com uma brahá para todos nós. Nosso querido Rabino Gloiber vai dar uma brahá. Então a Rabanit, vocês podem ver nessa pauta, tem o Rav Moshe Weber, na pauta lá em cima. A esposa dele, a Rabanit, ela costumava dizer, Ale bruchas fanale rebes, fanale zeitem, leitale kavanas, a bênção que ela dava, todas as bênçãos de todos os Ale bruchas, todas as bênçãos, fanale rebes de todos os rebes, fanale zeitem de todos os tempos. Então, não consigo traduzir tudo assim do jeito que ela fala. Ale bruchas, fanale rebes, fanale zeitem, leitale kavanas, de acordo com todas as intenções, metale pratem, com todos os detalhes e detalhes de detalhes. Silas e Yaakov, pega aí pra você, ele tá querendo aqui uma brahá, ó. Silas e Yaakov. Eu quero uma brahá na área espiritual e financeira. Atzlacha, Briut, Panasá Bechefa, que a Hashem te dê muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, que você tenha todas as bênçãos na área financeira, na área espiritual,
Kol habrachot, todas as bênçãos. Aí a sua esposa, a Braha Gloiber, entrou, dá uma Braha para ela também. Toda rabá lach, atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade, ajudar a toda a família. Nissim Gloim, milagres revelados. Amém. 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 Muito obrigado. Olha, todos vocês que participaram dessa live, foi mais de 50 pessoas. Olha, um beijo no coração de vocês. Continuem curtindo as nossas aulas, compartilhando. Se vocês gostam das aulas do Rabino, compartilhem. Tudo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quanto nos nossos grupos, tudo é matéria do Rabino Gloiber, tudo é ele que escreve, é ele que faz, ele traduz do aramaico, ele tira do Zohar. Então, assim, o conteúdo do Rabino Gloiber não tem igual no Brasil. E eu falo assim, ó, no mundo não tem um Rabino igual e tão bom quanto o nosso. Então, assim, é um privilégio muito grande a gente ter o Rabino Gloiber, assim, do nosso lado, nos ensinando, assim, um olho no olho. Obrigado, Rabino, e que a Shem também te abençoe muito. Você tenha muitas brahot, que esse ano seja incrível para todo mundo, que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Amém, amém. Atzlacha, briut, panasá bechefa, nachat udemitim, mikol hamishpacha. Amém, amém. Suzy Mello entrou. Suzy, atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, muita alegria. Muita alegria. Carolina, um beijo. Se sintam, olha, abençoados hoje pelo Rabino. Amém. Bekol tov.